Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Monge Preparado. E hoje eu vou trazer para vocês uma lâmina incrível, pessoal. Hoje é dia 25 de dezembro, Natal, e eu ganhei de presente essa bichinha aqui. Ainda tá no plástico e vai ser muito legal dividir esse momento com vocês. Eu peço pessoal que vocês deem um like, se inscrevam no canal, porque eu acho que é um momento bacana, né? Primeiro, deixa eu trazer um pouquinho do que é a Tramontina e principalmente o que é a Tramontina nessa época. Eu acho que por que as pessoas têm tantas memórias construídas com seus pais, tios, vós, etc. A Tramontina era uma empresa que surge em 1911, no Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa. Valentim Tramontina, o nome do fundador, do criador da marca, que começa com uma ferraria pequena, fazer alguns consertos, algumas coisas bem simples, algumas ferramentas e tudo mais. E sempre foi muito pautada em robustez, né? E principalmente, pessoal, a gente que teve aí, que viveu, eu sou de 86, era uma época que o Brasil era muito fechado. Era uma época que tinha influência da Guerra Fria. Então a gente não estava em guerra, mas a gente tinha uma influência muito grande dessa cultura. Então essa coisa de estar preparado, essa coisa de sobrevivência, de você estar no mato, acampamento, pesca, caça, tudo isso foi uma época muito forte. Tinha muito filme de ação na televisão. Os anos 80 e 90 foram muito legais nesse aspecto também. Como o Brasil era um país muito fechado, tudo era muito caro, a gente não tinha acesso a nada fora do Brasil. Então a Tramontina, se aproveitando disso, ela vem ocupar esse espaço. Então, obviamente, ela pega influências aí de culturas principalmente europeias e por causa, né, da região do Rio Grande do Sul, acho que tinha muito europeu ali, muito imigrante europeu, e ela traz várias lâminas, né? Só que como ela era uma dona do mercado, praticamente, digamos assim, tinham outras pequenas concorrentes, mas principalmente essa, as facas não tinham nem nome. Então você olha aqui atrás, era só o modelo, o código, pronto, acabou. As facas não tinham um nome, tirando a linha Commander. Então era engraçado isso, porque eles tinham tanto controle do mercado que eles não precisavam de nome. As facas principalmente faziam o quê? Tinham que fazer o que elas eram propostas a fazer. Então o cara, ele curtia esse momento, ele estava nesse momento de estímulo, não à guerra, mas de estímulo a estar preparado, a uma cultura de sobrevivência, de conhecimento, etc. Ele queria uma faca e ele chegava lá e não tinha faca. E aí ele começou a encontrar as facas da Tramontina. Então o que ele queria? Ele queria uma faca que cumprisse a missão. E a Tramontina entregava isso para ele. Quando quebrava, estragava a faca dele, o que ele fazia? Ele ia lá e comprava outra. Então, se a Tramontina bota um nome, ela cria expectativa e gera problema. Então, o que ela fazia? Ela lançava uma lâmina com um cabo específico. Não vingava, ela tirava. Não tinha que prestar esclarecimento, não tinha que fazer nada. O cara só chegava lá e falava, eu quero uma faca de caça. Aí o cara, eu tenho essas. Aí tinha a linha esportiva da Tramontina. Cara, eu quero essa. Eu achei mais bonita essa. Então, ele não tinha aquela expectativa de eu quero tal lâmina, porque ela, durante anos, eu queria essa. E aí, com o fim da Guerra Fria, e principalmente em 1990, quando tem a abertura do país, né, o presidente na época era o Collor, ele abre o país e a cutelaria começa a vir marcas como Kabar, como Buck, como várias outras aí, teve um choque, né? E aí a Tramontina, sempre uma marca muito boa, muito inteligente, começa a se especializar, essa parte de marketing, essa parte toda começa a ter que ser feita, e aí vem as lâminas mais conhecidas, Amazônia, etc. Então, feito esse resumão, pessoal, vamos lá, que eu estou ansiosíssimo aqui para abrir isso aqui com vocês. Claro, usando o nosso Next Tool, é o que eu digo, a tesoura, ela se torna uma das ferramentas mais úteis. Pô, pessoal, isso aqui é bacana pra caramba, viu? É a mesma sensação que um cara de 15, 16 anos tinha há 45 anos atrás. E a gente está dividindo esse momento junto. Bacana demais. Vamos lá? Vamos cortar aqui. Ó. Pô, monge, tu podia abrir de um jeito que mantivesse o lacre atrás. Pessoal, podia mesmo, bobiei. Só pensei nisso agora. Mas tá bom, não vai. Pelo menos essa parte principal aqui não estragou. Olha lá, pessoal. Vamos primeiro tirar aqui com cuidado, porque é uma faca, né, obviamente. Você vê que o plástico aqui, né, tá bem desgastado, tá bem envelhecido. Vou deixar aqui do lado. E olha aí, pessoal, ela vinha só presa aqui embaixo. Cara, isso aqui é muito legal, pessoal. Uma história muito bacana. Uma lâmina em aço inox, uma lâmina pequena. Vou colocar aqui na bainha para vocês verem como é que ela ficava. Isso aqui, ó. Desse jeitinho. Aqui, ó. Olha que negocinho ajeitado, pessoal. Isso aqui tá no imaginário de todo mundo.
Todo mundo que o pai pescava, que o pai ia pro mato, que o menino novo. Foi a primeira faca de uma geração inteira. É isso aqui, pessoal. E essa aqui novinha, achei no mercado, acho que foi na Shopee. Vou até deixar o link aí, mas é provável que vocês já não encontrem mais, porque só tinha 3 unidades, eu comprei uma, um colega disse que comprou outra. Então, um cabo aqui, ó, você vê que não era um negócio primoroso. Era aquela coisa de cumprir a missão e pronto, acabou. O cabo imitando o cervo, certo? Imitando uma peguinha confortável, mas pequenininha. Vamos dar uma olhada no comprimento dela aproveitando. Ó, de aço ela tem aqui 12 centímetros, de lâmina total 13, comprimento 23 centímetros. Área de cabo 10 centímetros, contando aqui o pomo. E só a área de cabo aqui 8 centímetros. Uma pegada pequena, uma lâmina fina, 1,5 milímetro de espessura em aço inox. Por que inox? Pessoal, o cara que vai para o mato, ó, tá até com leve soltadinha atrás aqui, ó, tá vendo? Não dá para pedir garantia, né? 45 anos depois. Olha só que legal. Legal não, né? Frustrante por um lado, mas faz parte. Como eu disse, eu comprei essa aqui pela história. Eu devo ter mais ou menos umas 5 ou 6 facas da Tramontina aqui em casa em péssimo estado, pessoal. Péssimo estado. Porque realmente foram lâminas que nós usamos aqui por muitos anos. Meu pai, minha família toda. Então você vê que é uma lâmina muito interessante. Vamos ver como é que tá a fiação dela de fábrica. Deixa eu ver se eu acho um papel aqui. Ó. Ó, não é... Não tá afiadinha não, hein? Ó. Talvez tenha que dar uma limpada no fio, talvez uma passada no estropezinho. Você vê nitidamente que ela tem um lado aqui que tá com a rebarba virada para cima. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou ter que dar um talentozinho nela. Pessoal, o que é a bainha aqui? A bainha ela é uma bainha sintética, como vocês podem ver aqui. Deixa eu botar aqui embaixo para vocês conseguirem ver direitinho. Deixa eu baixar aqui. Ó, vamos dar uma olhada geral? Então aqui a gente tem vários tipos de cabo, acetato, que é esse cabo aqui, que imita chifre de cervo, borracha, que depois vem principalmente com a pegada antiaderente, já com uma pegada de novos materiais, polipropileno, talvez seja até esse aqui, esse poliúde, que é uma imitação de madeira, eu acredito, tipo um marrom, ver se eu achando foto eu boto aqui para vocês. Isamac, que eu não faço a menor ideia, e tem outros nomes aqui também, que acredito que devam ser elementos sintéticos aqui que eles trabalharam em cima. Bainha tem de nylon, que não era no início muito comum. Materiais sintéticos. E esse aqui que eu acredito que seja o vinil. É uma bainha bacana, viu, pessoal? Mas você vê que não é couro, é uma bainha sintética. Uma bainha ali que é... Essa lâmina aqui, pessoal, era na casa de R$25, R$30. Depois que, na época, pelo que eu achei de valores, de comentários do pessoal... Não era uma lâmina cara. Hoje a gente está pagando. Na época não existia essa cultura de colecionismo, pessoal. Era aquela coisa, sei lá e falava, quero uma lâmina de caça, quero uma lâmina para acampar. O cara te mostrava as que tinha. Essa linha Sport da Tramontina tinha essa pegada. Então, isso aqui tinha bastante saída, né? Então não era uma lâmina que tinha nome. Eu já vi maiores, já vi menores, etc. Aqui, pessoal, nós temos algumas referências com relação ao tipo de fio dela, certo? Acredito que é o full flat aqui. E aqui nós temos os modelos. Então aqui é essa que eu estou mostrando para vocês. Essa segunda aqui, ela é com uma pegada reta, não tem o pomo aqui atrás, tem uma entrada de fio, um serrilhado na frente. E aqui você vê que tem várias lâminas diferentes. Então isso aqui na verdade era um catálogo da época. Então você não chegava lá e falava, eu quero aquela faca modelo tal, 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 nome tal. Não, você chegava lá, eu quero essa aqui. Ou então você desenvolvia o gosto através disso daqui. Então você, putz, essa aqui deve ser bonita, uma cabeça de leão e tudo. Essa aqui eu vou achar, pessoal, tenho essa aqui, quebrou bem aqui, ó. Era uma lâmina que foi um acidente mesmo, ela acabou quebrando, porque o aço dela é um aço mais macio. Para facilitar a fiação, para você ter ali uma série de benefícios. Então ela não retinha tanto fio, mas em contrapartida ela te entregava ali bastante longevidade, né? O aço inox ele não enferrujava, então as pessoas na época não tinham tanto cuidado, tanto acesso à informação do tipo de cuidado que deveria ter na lâmina e do tipo de sistema. Então na época não tinha no Brasil aços prime, aços cutelaria de altíssimo nível, a gente estava desenvolvendo, o mundo todo ainda estava em desenvolvimento, pessoal.
É importante que entenda isso. A Guerra Fria, a gente tem a vida que a gente tem hoje é muito diferente do que tinha antigamente. A Tramontina, o que ela entregava? Ela entregava robustez, preço, entendeu? Ela entregava produtividade, ela tinha que ter uma lâmina. O brasileiro tinha que chegar na loja, lá na agropecuária, e falar, pô, quero uma faca. E tinha que ter. E o cara entregava muitas vezes essa Tramontina. Por isso que a gente via na mão de muita gente essas lâminas aqui. Era muito comum. Era muito comum. Essa aqui ela é pequenininha. Você vê que ela não é full tank. Se vocês conseguirem ver aqui, é bem nesse meinho aqui, ó, que entra a lâmina. Ó. É esses dois que entra, tá vendo? Então era uma lâmina que tinha que ser fácil de produzir, que tinha que ter um escoamento, uma produtividade alta. Consequentemente, tem até um falso fiozinho aqui bem discreto. Não sei se vocês vão conseguir ver. Então, ela tinha por objetivo isso, né? Então a gente tem que ter isso daí em mente. Já depois dos anos 90, quando abre-se o mercado, aí começa a surgir outras marcas, outros modelos, e a própria pressão do mercado faz com que a Tramontina comece a investir bastante em marketing, comece a investir bastante aí para contrapor grandes marcas americanas, principalmente, né? Gerber, Kabar, Buck, começa a surgir com muita força. Então, assim, antigamente tinha muito aquela coisa da cultura alemã, né? Naquela cidade de Solingen, que era muita gente fala, estilo Solingen, mas eram estilos de lâmina, né? Depois, com a questão da militarização, de Guerra Fria, tudo, começa a surgir a ideia de guardas muito grandes, facas muito grandes, com muitos recursos, mas isso é o típica lâmina minimalista que faz o que ela se propõe a fazer, que é cortar. No caso aqui, ela veio com essa rebarba aqui, você vê que realmente, na época, o controle de qualidade não é tão grande assim. Lembra que a gente está falando de 45 anos atrás, e um trabalho de automação, de alta produtividade, era muito intenso, né? Não tinha os controles que a gente tem hoje, entende? Mas após os anos 90, 95 em diante, ali começa a surgir o colecionismo com muita intensidade, as pessoas começam a querer guardar as coisas, mas antes, pessoal, as pessoas usavam até acabar a lâmina, jogava fora e pegava uma nova. Muitas vezes tentava salvar o fio, reafiando ali uma ponta e tudo, mas no geral era isso mesmo. Pessoal, eu vou tentar. Não posso me comprometer porque não depende de mim. Mas se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu vou tentar correr atrás de quase todas essas lâminas aqui para trazer para vocês esse conteúdo e para a gente ter um catálogo, para a gente ter a nossa história da cutelaria nacional aqui dessa época registrada aqui no canal do Monge Preparado. Para isso eu preciso da ajuda de vocês. Por quê? Para dar o like, para se inscrever no canal, para mandar para os seus amigos, no seu clube de pesca, na galera, manda para o seu tio, para o seu avô, e aí, vou lembrar dessa faca, e aí, tio, não sei o quê. Para quê? Para que a gente consiga fazer o canal crescer, para que a gente consiga fazer as pessoas se interessarem por esse conteúdo. O cara tem uma lâmina dessas às vezes na gaveta, ele nem sabe do valor que tem, ele nem sabe da história que tem para o nosso país, inclusive, pessoal. Isso é muito bacana. Então eu peço que nesse momento você escreva nos comentários se você se interessa por esse tipo de conteúdo histórico no canal, é algo que eu gosto de trazer. É o que nos fez gostar tanto de lâmina, né? E não é a compulsividade por comprar, por isso, é por você ter a história na sua mão, por você ter ali coisas que vão agregar outros aspectos além apenas da lâmina, entende? Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, dá o like, escreve nos comentários aí se você acha legal ter esse tipo de conteúdo, se você gostou dessa lâmina, comentários são sempre bem-vindos, pessoal. Aqui você vê nitidamente que é uma lâmina que era para lida, então certos zelos a gente vê que deixam a desejar. Esse cabo aqui realmente eu vou até tentar ver se eu consigo colar, entender o que está acontecendo aqui. Mas uma lâmina de 45 anos, deve ter botado peso em cima, deve ter botado um monte de coisa em estoque, etc. E eu queria dizer para vocês uma outra coisa, pessoal. Eu sei que tem gente que vai falar, pô, Monge, você tirou do blister, né, do plástico, você desvalorizou o equipamento, poderia ter guardado isso aí, teria uma longevidade muito maior, você poderia vender isso mais caro no futuro. Pessoal, não é minha ideia. Não é mesmo a minha ideia. Eu quis dividir isso com vocês aqui. Eu não sou de guardar caixa, eu não sou de pensar desse jeito. Isso é um pensamento meu, não tem nada a ver com os outros. Respeito, admiro, curto pra caramba a galera que coleciona, que guarda, que faz, que mantém a história viva. Meu pegada é um pouco diferente. Eu sou mais da mão na massa. Então, eu entendo, sei que a galera vai comentar, pô, tirou do plástico, não era para ter tirado, mas pô, não tem como eu trazer para vocês a realidade, a sensação, os defeitos, os pontos legais, sem abrir e tirar do plástico. Acho que é isso que vocês esperam aqui do nosso canal.
Claro que se fosse de uma outra pessoa não poderia, mas como é minha, meu presente, eu acho que eu devo isso para vocês. Beleza, pessoal? Então tamo junto. Feliz Natal a todos, um abraço à família, que Deus ilumine sempre o caminho de todos nós e lembrem-se, sejam sempre fortes.